Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da nova mega saga da DC que começou a sair agora aqui no Brasil, chegou nas bancas, Crise Sombria Volume 1. A mega saga desse ano que traz pra gente a nova formação da Liga da Justiça após a morte da mesma, lá no final do ano passado, que tem review aqui no canal, tá? Chegou nas bancas ao preço de R$ 34,90, são 128 páginas de quadrinho compilando parte desse material que, seguindo a ordem dos Estados Unidos, tá? Seguindo os materiais relacionados a essa saga, vai totalizar um total de 7 edições aqui, tá? Então a gente vai ter 7 edições de Crise Sombria, então você já compra pensando o seguinte: não vai acabar tão cedo, a gente vai passar alguns meses lendo Crise Sombria, mas parece que vai valer a pena, cara, porque isso daqui começou muito bem, tá? A edição então tem 128 páginas, com todo o acabamento que a gente já conhece da Panini, tá? Com um efeito em verniz aqui, com essa capa aqui maravilhosa, mas não se engane que tem muita coisa diferente do que você vai encontrar lá dentro nessa capa. E aqui dentro a gente tem compiladas as seguintes edições: Liga da Justiça rumo à Crise Sombria, tá? Capítulo 1 da Dark Crisis, que é Liga da Justiça está morta. Temos Salve Sua Geração, que é Dark Crisis Young Justice, que é o Justiça Jovem. Temos também a Busca por Barry Allen, volume 1, que faz parte de The Flash, número 783, e a história do Multiverso DC, que são algumas poucas páginas de um Free Comic Book Day que rolou por lá também, tá? Então tudo isso está compilado nessa edição, que a Panini está fazendo o seguinte, tá? Eu acho que é até um mérito muito grande pra gente não ter que acompanhar a Mega Saga. Isso é uma das piores coisas que tem na Mega Saga, é a gente ter que acompanhar trocentos títulos na banca. Lógico que para o mercado norte-americano isso é fantástico, eles conseguem vender tudo que é título e tal, para eles é ótimo. Aqui no Brasil isso é insustentável. No atual formato, nos atuais preços praticados, na dificuldade de encontrar coisa em banca e tudo mais, é muito ruim eu ter que acompanhar 500 títulos diferentes para ler a saga. Lógico que a saga ela tá ramificada por vários materiais diferentes, por vários personagens, mas é muito ruim você ter que ir buscando tudo isso. Então, a Panini tem feito isso e faz aqui de maneira bem interessante, que é juntar todo o material diretamente relacionado, tudo que tem de Crise Sombria está compilado dentro dessas revistas, tá? Então, você não vai precisar. Então, para você que tá assim, poxa, Barba, mas eu acho que eu não vou comprar porque eu vou acabar tendo que comprar uma revista do Batman ou uma revista da Liga, não vai ter que comprar nada, tá? Todo o material de Crise Sombria tá saindo aqui dentro. Ele tá seguindo exatamente a mesma ordem, as revistas estão dispostas aqui dentro, estão ordenadas aqui dentro, exatamente na mesma ordem que saíram nos Estados Unidos. Então o checklist está perfeito. Seguindo esse checklist de 6, 7 meses que rolaram lá nos Estados Unidos, a gente vai ter 7 edições aqui dentro, porque bate certinho com tudo que foi publicado lá exatamente na mesma ordem. Então, o que a gente vai encontrar todo mês, nos próximos meses, vai continuar seguindo. Com Crise Sombria, vai vir mais uma história relacionada, vai vir mais uma história de Young Justice e mais uma história do Flash. Porque essas histórias todas estão diretamente relacionadas ao Crise Sombria e elas dão essa continuidade. Então esse material vai se estender desse jeito e você não vai precisar ficar comprando mais um monte de coisa. O que é ótimo, tá? Isso me motiva bastante a comprar a saga. Porque ela tá interessante, ela tá divertida, esses outros títulos que estão aqui dentro são bons, e eu não vou ter que comprar mais nada. Ponto positivo. Outro ponto. Dá para comprar sem estar lendo a DC antes, tá? E isso é muito importante. Barba não tá lendo nada da DC praticamente. Nada. Já não tô lendo quase nada da Marvel, quem dirá da DC. Que eu tô achando as coisas muito fracas. Vocês sabem, vocês acompanham o canal. Tá? Então eu não tô lendo Batman, Superman, eu não tô lendo nada. Não precisa. A Liga morreu naquela edição. Tem review aqui no canal. Espero que você tenha comprado, que é uma edição muito bonita e bem legal, tá? A morte da Liga da Justiça. Então, a Liga morreu naquela edição, não é spoiler. A Liga morre, tá? A Liga morre e acaba sobrando só o The Rock. Cara, vamos abrir um parêntese aqui, porque eu preciso falar, cara. Eu não consigo mais ver o Adão Negro sem ser o The Rock. Pra mim, agora ele é o The Rock, tá? E eu gosto menos do Adão Negro que eu gostava antes, porque eu até gosto de The Rock, tá? Mas eu achei o filme tão tosco. E agora eu vejo aqui o The Rock. É ótimo, tá? Então, a primeira edição, A Morte da Liga da Justiça, termina com o The Rock igualzinho o Hulk no Vingadores Guerra Infinita lá, chegando na mansão do Doutor Estranho. Ah, meu Deus, mataram eles! É a mesma coisa, tá? Então,
terminou daquele jeito e a gente tem, então, o The Rock barra Adão Negro aqui, seguindo a história após a morte. E a gente vai acompanhar a repercussão disso. E eu gostei bastante da forma como isso foi desenvolvido, tá? A gente já vai falar mais a respeito disso. Mas então, voltando no ponto anterior, você não precisa estar lendo nada e dá para acompanhar então isso aqui de boas. Eu não estava acompanhando, eu não faço ideia do que tá rolando no título do Batman, da Liga, da Mulher Maravilha, do Superman. Não faço ideia, cara. Mas dá para acompanhar. Barba, eu comecei a ler quadrinhos esse ano. Nunca li quadrinhos da DC, não faço ideia de como é que tá e tal. Eu posso acompanhar? Acho que sim, tá? Toda a informação que você tem, se você começou a ler a Liga da Justiça, se você começou a ler o quadrinho da crise, você está interessado, é porque você tem algum conhecimento básico, prévio, para te interessar, né? Você não veio essa ideia do nada. Você já deve ter visto os desenhos da Liga da Justiça, que são sensacionais. Você deve ter visto os filmes do Zack Snyder. Você tem algum conhecimento a respeito desse universo, a respeito desses personagens. Lógico que referências mais profundas, alguns personagens, alguns detalhes, você pode não captar. Mas eu acho que não afeta a narrativa. Eu acho que você, com essas informações, você consegue se divertir muito bem. Você sabendo quem é o Batman, quem é o Superman, o fato de que eles têm filhos dentro do universo dos quadrinhos, quem são essa galera, e mesmo que você não conheça, mas você entende que dentro dos quadrinhos esse universo é mais amplo, tem sidekicks, tem irmãos, filhos, esposas e tudo mais. Se você compreende esse simples do universo, você consegue pegar essa parte mais complexa, o macro, de maneira bem tranquila. Nada aqui é trabalhar de uma maneira muito complexa em relação a isso, tá? Obviamente tem uma enorme referência, isso aqui mais uma vez vai referenciar o Crise nas Infinitas Terras, que inclusive o nome do programa, vocês sabem que é uma homenagem direta a isso, tá? Então se você não leu, também não é problema, porque eu li, tem review aqui no canal, mas eu lembro muito pouco. Na verdade é essa, então dá pra ler tranquilo e você acompanhar de boa. Sem contar que no final, cara, ainda tem aquela Free Comic Book Day que te dá uma pequena explicação, te relembra algumas coisas de Crise nas Infinitas Terras e tudo mais. Mas acho que a história é bem tranquila de ser acompanhada, tá? Você vai, como falei, não vai conhecer todos os personagens, você não vai conhecer todos os pormenores, mas vai se divertir. E vai se divertir sim, porque o material tá bem legal, tá? Então vale a pena acompanhar. Acho que o grande mérito aqui do quadrinho é que eles vão pegar justamente como fica o mundo a partir do hiato, da lacuna deixada pela ausência desses grandes heróis. Embora tenha até uma página aqui que mostre, a própria capa mostra, que a Liga da Justiça é muito maior do que simplesmente aqueles 10, 12 heróis que morreram, né? Aqueles principais ícones da DC. A DC tem um número, uma legião de heróis, tem um panteão tão grande que a gente, num primeiro momento, pode achar que, poxa, tá, a Liga morreu, obviamente eles são os grandes ícones, mas tá tudo bem ainda, porque tem herói pra cacete, e as coisas não vão ser esse problema todo. Mas não é bem assim, porque aquela galera realmente são as referências máximas, e sem eles as coisas podem desandar. Além disso, ainda rolam uma série de outras alterações no humor dos vilões estranhas que vão colaborar para algo maior acontecer. E a forma como isso tudo é conduzido é bem interessante e cria um quadrinho divertido. Além do básico, eles morreram e pronto, e tem que formar uma nova liga para... Não, tem algo a mais que eu gostei. Achei esses pontos interessantes e acho que isso fortalece o quadrinho, fortalece essa crise, para não ser mais uma crise das crises que a cada 2 anos tem uma crise na DC. Pode ser que daqui a 2 edições isso aqui fique chato pra cacete e desande completamente. Pode ser, nada impede disso. Mas acho que ela começou bem, começou com algumas propostas interessantes e acho que isso é um mérito legal para você dar uma chance, tá? Então a gente começa com a edição justamente rumo à Crise Sombria. São uma série de pequenas histórias com roteiristas e desenhistas diferentes em cada uma delas. Essas histórias têm poucas páginas, tá? E elas vão contar pra gente sobre alguns heróis mais experientes e alguns heróis menos experientes lidando com o fato dos principais heróis da DC terem morrido. Tá? Então a gente tem os grandes ícones tendo sumido e os novos heróis, exemplo rápido aqui, né? O filho do Clark Kent, o filho do Superman, o atual Superman. Ele tá em choque. Ele falou, cara, meu pai morreu.
O mundo tá sem o Superman, meu Deus, e agora e tal? E ninguém parece estar muito preocupado, nem a mãe dele, cara. Ele não consegue entender e fala, porra, mas peraí, cara. Como é que vocês não estão em desespero total? O Superman e o Batman morreram, cara. Ele tá em... Logo, não tô te dando spoiler, não, é pra você entender o conceito aqui da parada. Logo no começo, tá? Ele tá aqui batendo um papo com o Asa Noturna, e ele tá ali meio em pânico, né? Falando, cara, o Superman e o Batman morreram, cara, e agora? Ele, relaxa, Superman já morreu. Minha mãe já falou isso, que meu pai já morreu, mas que ele voltou depois e tal. Então, eles vão voltar. Relaxa que vai dar tudo certo. O próprio quadrinho tem essa consciência, tá? De que não cria alarde por causa disso. A gente tem alguma mensagem pra te contar? Sim, esses caras vão voltar. No final do ano vocês estão vendo eles de volta. Relaxa. Mas vamos ver o que tem legal. Vamos ver essa jornada sem eles aqui. Não só como as coisas ficaram, que eu acho que é o grande ponto. O grande ponto do quadrinho não é simplesmente trazê-los de volta. Embora, obviamente, esse seja o plot principal, né? Mas a gente tem aqui a grande graça de ver como as coisas estão caminhando sem eles, tá? Algo que aconteceu similar, vamos voltar lá atrás na própria morte do Superman. Quando ele morreu, a gente teve aquele vácuo deixado por ele, novos Supermans surgiram, cada um com a sua personalidade, nem sempre eles eram heróis, né? Na verdade, metade deles não era, e tal, para assumir o lugar do Superman. Então teve o Superboy, o Aço, o Cyborg e tal. Então, teve esse mundo sem o Superman. E aqui a gente também tem funeral, tem homenagem e tudo mais, e também tem esse mundo sem eles, tá? Então esses questionamentos vão rolar por esses heróis, principalmente os heróis novatos, e a gente vai ver essa interação deles com outros heróis, e muitas vezes são heróis que não têm a ligação direta. Obviamente aqui tem a gente tem a dupla Batman e Superman, e aqui acaba tendo o Superman, filho do Superman, com o primeiro Robin, né, o Asa Noturna. Tem uma relação ali, mas tem umas outras relações menos óbvias ao longo da história. E essas historinhas são bem legais. São todas muito bem desenhadas, são bem conduzidas e são bem interessantes. É justamente essa tentativa deles entenderem, deles viverem esse mundo inicialmente sem esses caras e de como esses rumos vão se tomar, tá? Essas alianças sendo formadas, a arte é bem bacana, tá? Como falei, a arte de todas é bem legal, tá? Então tem umas páginas bem legais por aqui. A gente tem nas artes e roteiros, tá? A gente tem a primeira história com o roteiro do Joshua Williamson e arte do Dan Hughes, não preciso nem falar nada, né? Absurda a arte dele. A segunda historinha, a gente tem o Jeremy Adams com a Rose Camper, particularmente não conheço, tá? Mas todas funcionam, não tem nada abaixo aqui não. Depois tem Sobreviventes com Chuck Brown e Fico Ósseo. Tem o Pária com Philip Kennedy. Essa história é um pouquinho mais fraca, mas ela tem a importância porque é o Pária. Tá? Então é o cara diretamente ligado à Crise nas Infinitas Terras e, obviamente, diretamente ligado a toda essa confusão de multiverso que está rolando aqui. Tá? Então a gente tem o Philip Kennedy Johnson com a Leila Del Luca. Temos Por Causa da Noite, de Stephanie Phillips, com Clayton Henry e só, fechou. São essas as histórias, tá? A história é a seguinte, então. A gente tem aqui o Flash, tá? Material bem legal. Depois, vamos passando aqui, tá? Então a gente tem essa interação aqui dos Flash. Depois a gente tem o Hal Jordan, cara. Buscando ajuda nos Sete Mares lá, tá? Eu esqueci o nome desse rapaz aqui. Enfim, tá? Mas a gente tem o Hal Jordan, pô, pode ver que a arte é bem legal. O Hal Jordan é o grande nome da Liga Clássica, digamos assim, um grande Lanterna Verde que não foi dizimado, tá? Então ele é um dos poucos daqueles heróis mais cascudos que tá vivo ainda e querendo ver o que vai acontecer ali, beleza? Depois a gente tem a história do Pária, que eu falei pra vocês. Tá aqui, vocês verem a arte. Em seguida, a gente vai para a história da... É Noturna, não é o nome dela? Deixa eu confirmar aqui que eu esqueci. Eu acho que é Noturna. A galera vai me ajudar, porque tem uma galera que eu realmente tenho uma dificuldade com os nomes. Mas aí vocês veem aqui a cara dela. Essa historinha aqui é bem fraca, particularmente, mas ela tem uma importância mais ali para trás, dentro do desenrolar do material, tá? Para mostrar que os vilões também estão conversando e estão se unindo. Isso é um dos pontos interessantes. A gente tem, obviamente, os heróis se reorganizando, mas os vilões também se reorganizam.
tá? Aí a gente vai para a crise propriamente dita, tá? Aqui há a necessidade da formação de uma nova liga. Eles precisam dessa referência, não adianta só ter 300 heróis da DC dentro desse universo, eles precisam da referência de uma Liga da Justiça, e aí o Jonathan vai assumir ali a responsabilidade de tentar fazer essa formação e conduzir uma nova liga. Diferente do que tá aqui na capa, tá? Vai rolar uma nova liga sim, mas não é exatamente essa galera aqui não. Pode acabar vindo parar nessa formação, mas a primeira formação que rola, que eu não vou entrar em detalhes para você curtir, é bem diferente do que rola aqui, tá? Então tem aqui uma formação bem legal, e nessa primeira edição de Crise Sombria, que tá com arte completamente espetacular, essa página aqui é absurda, tá? Olha isso aqui, cara. Mostrando as gerações da DC e tal. Porra, isso aqui é maravilhoso. Essa página aqui é absurda. Então, a gente tem... Nessa daqui a gente vai ter exatamente essa repercussão. A gente vai ter essa cena que eu falei do funeral. Cara, isso aqui me impressionou demais. Essa cena aqui eu acho fantástica. Isso aqui é um memorial ali, eles comentando sobre a morte, né, e tudo mais. E, porra, quando você para reparar, isso daqui não é o povo, cara. Tudo isso aqui é herói da DC. Cara, achei isso aqui fantástico, cara. Na frente da Sala da Justiça, isso aqui tudo é herói da DC. Porra, é muito foda, tá? Então a gente tem aqui essa apresentação da galera e essa necessidade deles de criar de novo essa configuração que a gente precisa ter uma Liga da Justiça. A gente tem o roteiro do Joshua Williamson, que funciona muito bem aqui dentro desse material, e a arte do Daniel Samperi, que tá muito boa. As cores também estão espetaculares, tá? As cores dessa revista são muito, muito boas. E aqui a gente vai ver essa tentativa de formação da nova equipe. A gente vai ver o Superman viajando pelo mundo, encontrando outros heróis, descobrindo alguns detalhes a respeito do que aconteceu. Vai ter o relato do The Rock lá, do Adão Negro, e outros personagens dentro dessa conversa estranha de... eles sumiram, mas a única testemunha é o The Rock. E a gente sabe que o The Rock falou que o Superman do Henry Cavill estava certo e de que o universo DC estava salvo porque ele tinha salvo o universo DC. E aí passou um mês e não era nada disso. Quem é que vai acreditar agora no The Rock e Adão Negro? Ninguém! Então o The Rock fala, a Liga da Justiça morreu, cara. E ninguém acha a prova. Aí fica aquela parada. Cara, tá estranho esse negócio. Então, eles sumiram, tem uma galera acreditando, tem uma galera investigando. A gente vai acompanhar todos esses pontos. E a história flui de maneira bem legal, tá? Então, tem essa interação toda, tem essa tentativa da formação da Liga com a formação. Porra, tem uma página aqui muito foda. Eu quero mostrar pra vocês que essa página aqui tá muito, muito foda. Olha isso aqui, cara. A arte está muito boa e as cores estão espetaculares, tá? A revista está realmente muito bonita e funciona muito bem. E além disso, a gente ainda tem o ponto que eu falei dos vilões. Os grandes vilões, os pesos pesados mesmo da DC, eles estão escondidos. A gente ainda não sabe o que está rolando, tá? Mas, porra, a Liga sumiu. Era hora de talvez fazer alguma coisa. E eles não fizeram esse movimento ainda. A gente está tendo um movimento bem intenso de alguns outros vilões que parecem estar numa vibe diferente. Eles parecem estar mais agressivos, eles parecem estar piores do que eles eram. Mas a gente ainda não teve uma visão dos pesos pesados. Então tem ainda esse mistério também rolando dentro das revistas, tá? Então o material tá legal demais. Depois a gente vai pro Dark Crisis Young Justice. Aqui, cara, eu já vi uma galera dizendo que não curtiu tanto e tudo mais. Eu achei bem legal a história, tá? A gente vai acompanhar nessas páginas, essa Dark Crisis Young Justice vai durar 6 edições, ela vai acompanhar basicamente todas as edições do Crise Sombria aqui no Brasil, porque é uma série extensa, todo mês vai ter uma parte dela. E aqui a gente vai acompanhando 3 heróis principais ali do Young Justice, que é o Superboy, o Impulso e o Robin. Eles 3 que são clássicos personagens lá dos anos 90, eles vão estar numa viagem do tempo, ou talvez uma viagem no multiverso, algo assim que eles ainda não entendem exatamente o que é. Mas o que importa é que os 3 se juntaram de novo, então ali naquele caos todo que está rolando, a história já começa com aquele próprio memorial ali, aquele momento solene que eu mostrei para vocês, tá? E a gente vai acompanhar justamente essa viagem deles
não sabem direito para onde. A gente sabe, tá? Mesmo que você não tenha o conhecimento dos quadrinhos e tal, e particularmente algumas referências que aparecem aqui eu não li, mas depois eu pesquisei e vi que está tudo realmente referenciado. A gente vai aqui para mais ou menos 98, 90 e pouco, após a morte do Superman, tá? É mencionado aquele período por ali, mas principalmente a própria revista do Young Justice, tá? A gente tem referência direta a um dos números, a um personagem, a um vilão que aparece ali e tudo mais. Aquilo tudo acontece de novo com eles. Eles estão numa viagem ali que eles não estão entendendo exatamente o que está acontecendo, mas obviamente isso tudo está diretamente ligado ao fato de estar rolando essa questão com o Pária, com a crise nas Infinitas Terras, a toda essa situação de viagens no tempo e viagens multiversais, tá? Material legal, a arte é espetacular, tá? A arte está muito, muito bonita. Olha só, a revista está muito legal. E vocês sabem que eu curto demais essas coisas de multiverso, de viagem no tempo, então eu estou me divertindo aqui. Acho que mesmo sem a referência, eu não tinha essa referência, mas entendi que era uma referência. Acho que esse é o ponto. Você não precisa pescar todas, mas você entende que é uma referência. Você fala, cara, eles viajaram, isso aqui com certeza já aconteceu. A gente faz uma busca no Google, tu acha as páginas originais e tu fala, estão replicando isso daqui. E é bem legal, tá? O roteiro fica por conta do Messa Fitzmartin e a arte da Laura Braga. Porra, que arte espetacular, Laura. Espetacular, tá? E finalmente a gente vai para a revista do Flash. A revista do Flash, que tem a arte do Amancay, que manda muito bem, traz pra gente as repercussões de mais um sumiço de Flash dentro da... Tá falando em crise de tempo, crise de multiverso, tem que ter Flash, né? Eu vou te falar uma parada aqui que vai ser polêmica, tá? Preparem pra polêmica, não taquem pedra no Barba, por favor. Mas eu não sou muito fã do Flash. Eu não consigo curtir tanto os materiais do Flash. Eu acho assim, ainda não li nada que tenha me prendido e falado, cara, porra, o Flash é foda, tá? Ainda não peguei. Sendo sincero com vocês, eu acho essa família Flash, todo mundo que simplesmente corre e... Eu não consigo entender muito bem essa parada. Eu acho que esse é um problema que eu tive com vários heróis ao longo dos anos. Sou sincero pra vocês. Tive com o Superman lá atrás por muito tempo. Não comprava a revista mensal do Superman, comprava um ou outro especial e tudo mais. Precisava de uma revista específica para ler uma história e entender o cerne do personagem, o conceito principal e falar, porra, isso é legal pra cacete, cara. Respeito agora esse personagem de uma maneira diferente. Isso aconteceu comigo com o Superman, com o Capitão América, com vários heróis que inicialmente eu tinha alguma resistência. E até com os heróis que eu gosto já há muito mais tempo, você precisa ter uma primeira revista para falar, porra, virei fã desse personagem. Seja o Hulk, o Wolverine, o Homem-Aranha, qualquer um deles. Você precisa ter aquela revista diferente. Eu ainda não tive com Flash. Não li coisa pra cacete, pra realmente ter uma posição de falar não gosto dele, porque eu gosto dos personagens. Mas eu não tenho esse amor todo pelo Flash, então a história do Flash nunca é tão interessante. Eu achei aqui legal, tá? Mas também não achei ela super interessante. Busca por Barry Allen de novo, eles sempre somem nessas viagens loucas dele, das vibrações, enfim, tá? Então, a gente tem aqueles heróis, tá? E aí os filhos lá do Barry vão entrar dentro dessa questão de multiverso, vão viajar e vai rolar uma busca ali por eles e tudo mais. A arte é bem legal. Tem uma questão de multiverso que eu ainda gosto. Não estou dizendo que a história é ruim, não, tá? Mas ela ainda não me pegou. Mas acho que pode me pegar por causa dos acontecimentos que vem pela frente, tá? Então, tu vê uma página dessa, assim, de Mad Max, Flash e tal, e outras páginas com uma arte diferente, como essa daqui, essas coisas eu gosto bastante. Então, me dão um ânimo maior. Mas não me empolgo tanto, porque, como falei, o Flash não é lá esse grande personagem pra mim. Pra fechar, a gente tem as poucas páginas aqui do Free Comic Book Day que mostram pra gente alguns detalhes ali do Crise nas Infinitas Terras e tal, que complementam pra gente, são 4 páginas, complementam pra gente a respeito do que vai acontecer e do que já aconteceu, tá bom? Então, o material é bem positivo, tá? Curti bastante. Nas próximas edições vai continuar com Crise Sombria,
com Young Justice, com Flash e com mais alguma revista, tá? Todo mês, toda edição dessas vai ter uma Young Justice, uma Flash, uma Crise Sombria e mais uma Crise Sombria relacionada, que é assim como foi publicado nos Estados Unidos, e a Panini está seguindo a ordem certinha da publicação americana. Beleza? Não é a 100% a ordem de leitura, mas é a ordem de publicação. Então, no fim das contas, é a ordem de leitura correta, tá? Então, a Panini mandou muito bem nessa edição. Tá com preço legal, tá dentro dos padrões. E foi muito bom estar tudo compilado aqui. Acho que vale bastante acompanhar. Se tu quer ler um quadrinho da DC bom, cara, que você não vai precisar comprar mais 500 coisas e tal, e você... Ele é o grande evento do momento, vale a pena investir nisso aqui, tá? Crise Sombria, volume 1. Tá na banca, tá na Amazon, enfim, tá no site da Panini. Aproveita e compra tudo, tá? Se você for comprar na Amazon, aquele esquema, usa o linkzinho do Barba que tá aqui embaixo, dá aquela força pro canal. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, espero que tenha curtido o programa, espero que volte mais vezes para ver não só os reviews das próximas edições de Crise Sombria que eu vou acompanhar, mas também trocentos outros quadrinhos, tal, tá? E aqui já tem mais de 1000 programas pra você ver, então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não esqueça de deixar o like por aqui e seguir a gente também pelo Instagram do Barbas, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos, um abraço e até a próxima.